Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista baba-ovo de Bolsonaro, sendo levado à tribuna. Depoimento do Tarcísio de Freitas. Bem, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, levou o Tarcísio de Freitas a depor sobre a trama golpista e a tentativa de golpe que aconteceu lá em 2023, se é que você lembra. Mas espero que você lembre, porque isso não pode ser esquecido. O Alexandre de Moraes, o Xandão, tá indo pra cima desses bolsonaristas e é por isso que eles têm tanto ódio do Xandão. Mas nós estamos contigo, Xandão. Faz o L. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Tarcísio. Bom dia, Excelência. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. O senhor já foi devidamente qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. Eu indago a Vossa Senhoria se tem algum parentesco com qualquer das partes ou alguma relação específica com elas. Não, Excelência, nenhum parentesco. Agradeço ao governador Tarcísio e passo, desde já, a palavra ao... O governador Tarcísio é testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro, então passo a palavra ao doutor Celso Vilarte. Tá aqui o sujo. Bom dia, governador. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu queria que o senhor iniciasse dizendo quando o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro e quais os cargos que o senhor ocupou no governo dele. Bom dia, doutor Celso. Eu conheci o presidente Bolsonaro ainda na transição, em 2018. Fui levado a ele. Na época, a pessoa que estava indicada para ser ministro da Infraestrutura era o general Ferreira, havia desistido. E algumas pessoas do nosso círculo de convivência me apresentaram ao presidente Bolsonaro naquela época. Ele me entrevistou, me inquiriu sobre a possibilidade de ser ministro da Infraestrutura e acabou então me designando para o Ministério da Infraestrutura, cargo que eu ocupei de 1º de janeiro de 2019 até 31 de março de 2022. Tá sujo, hein? Tá sujo esse cara, hein? Nossa Senhora! O senhor se desincompatibilizou, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e venceu a eleição. Eu tenho aqui nos autos do processo os registros de visitas e consta que o senhor teria estado com o presidente Bolsonaro entre os meses de novembro e dezembro, no dia 15 e 19 de novembro, 10, 14 e 15 de dezembro. O senhor confirma que esteve com o presidente? Confirmo. Estive nessas datas com o presidente Bolsonaro. O senhor estava em Brasília nesse momento? O senhor esteve pessoalmente? Estive. Como é que isso aconteceu? A eleição ocorreu no dia 30 de outubro. No dia 1º de novembro eu permaneci em São Paulo. No dia 2 eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um período ali para descansar. Passei aproximadamente 10 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, iniciei os trabalhos de transição e também de mudança. Naquela época, eu tinha estado no Ministério, minha família morava em Brasília e com frequência eu vinha a Brasília para cuidar dessa questão da mudança. E, obviamente, toda vez que eu ia em Brasília, eu fazia a visita ao presidente Bolsonaro pela consideração que eu tinha, pela relação de amizade. Pela consideração, pela relação, amizade de sujeira que vocês tinham desde o começo. Parabéns, parabéns, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por levar o Tarcísio de Freitas a depor, porque ele tem muito a falar mesmo, desde 2018 e não largou o barco, não pulou do barco, o cara continua lá, depois de todas as atrocidades. O Sérgio Moro pulou do barco, todo mundo pulou desse barco, mas o Tarcísio de Freitas continua firme e forte, ou seja, abramos os nossos olhos para esse bolsonarista sujo, porque ele está impregnado com tanta sujeira e mesmo assim ele não sente nada, ou seja,
A psicopatia chega a esse nível? Eu não sei, possivelmente. Amizade, pela relação de proximidade, né, pela gratidão que eu tinha ao presidente Bolsonaro. Então, em toda oportunidade de ir a Brasília, eu procurava ir no Palácio da Alvorada para transmitir a minha solidariedade, meu abraço, meu respeito e conversar com o presidente. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante o meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. A cara nem treme. Veio um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, né, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. Governador, durante essas conversas, especificamente em novembro e dezembro, né, principalmente nas últimas de 15 de dezembro, o presidente fez algum comentário em relação ao governo que ia assumir, ao governo do presidente Lula, do PT? Ele fez algum comentário nesse sentido com o senhor? O único comentário é de lamentar e a preocupação, né, de que a coisa desandasse. Foi um período de 19 a 22 de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos 5 graves crises, né, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, a guerra da Ucrânia, e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível. Um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo, e a preocupação sempre é que a coisa desandasse, que houvesse uma interrupção num curso de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país. Não precisa, o presidente Lula está controlando muito bem, tá bem? Tarcísio de Freitas, fica fora da presidência, longe. Conversamos muito sobre a montagem do secretariado aqui em São Paulo. Eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência, então a gente sempre conversava sobre isso, basicamente, e as conversas sempre, como o presidente sempre teve comigo, né, no sentido de orientar, no sentido da amizade, da consideração que ele sempre teve com a minha pessoa, no sentido de eu acertar. Estou muito preocupado de eu acertar também, de fazer a coisa correta, procurando transmitir a experiência dele, né, o que ele acertou, o que ele errou. Ou seja, o que mais tem é o que ele errou, Tarcísio de Freitas. Como assim o que ele errou? O que mais ele fez foi errar, Tarcísio de Freitas. Gasolina ficou a quase R$8, Tarcísio de Freitas. O dólar, cara, pelo amor de Deus, Tarcísio de Freitas. Pessoas estavam comendo restos de comida. Estavam correndo atrás de caminhões cheios de restos de comida. E você vem falar que foi um bom governo, Tarcísio de Freitas. Com que olhos você olha para o tipo de governo? Porque foi bom para os ricos, os seus amiguinhos, para isso foi bom, possivelmente, mas para os pobres, para a população que está vivendo e mantendo o seu cargo aí de governador de pé, foi horrível, saiba disso. Só com o presidente Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de algum fato, o senhor teve conhecimento de algum fato que relacione o presidente Bolsonaro aos eventos que aconteceram em 8 de janeiro? Vamos ouvir, lá vem. Não, nenhum. O presidente sequer estava no Brasil. Mentiroso. Estou satisfeito, ministro, muito obrigado. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Alguma dos advogadas de defesa deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Doutor Paulo Gonet, procurador-geral. Então, eu agradeço ao governador Tarcísio. Obrigado, Xandão. A testemunha está dispensada. Um bom dia ao senhor. Bom dia.
Muito obrigado, Xandão. É isso mesmo que nós queremos, que esses cínicos falem, porque muitos peixes, todos os peixes, muitos peixes morrem pela boca. Falem mesmo, mostre o quanto vocês mentem, mostre o quanto vocês são falsos e hipócritas. Dessa forma, nós saberemos que o L tem que ser feito contra a mentira de vocês, bolsonaristas sujos. Tentativa de golpe aconteceu. Hoje em dia teríamos uma ditadura, vocês sabem disso. E você, Tarcísio de Freitas, possivelmente não estaria aí governando São Paulo, porque não teria um governador escolhido pelo povo, teria um ditadorzinho sujo e você tomaria esse lugar? Eu não sei, talvez, possivelmente. Muito obrigado, Alexandre de Moraes. Muito obrigado por levar esse homem à tribuna. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá.